Você já deve ter visto em filmes, séries ou até mesmo programas de reforma lá nos Estados Unidos que eles utilizam muitas casas de madeira, né? Tipo aquele Irmãos à Obra, que muita gente gosta, onde nós temos um método simples de vários encaixes ali dessas peças de madeira, mas saiba que existem outras formas de você também fazer uma casa de madeira, e aqui no Brasil existem bastante. Ué, cara de que eu não vejo um monte então? Deve ser bom isso não, hein? Que isso, rapaz? Vamos ver sim as vantagens e desvantagens de você ter uma casa de madeira aí, se vale a pena ou não. Por que lá nos Estados Unidos eles usam tanto e aqui a gente acaba usando pouco desse método? Bora ver tudo isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Já se perguntou por que não é tão comum assim a gente ver muitas casas de madeira aqui no Brasil? Porque quando a gente vê lá nos filmes, naquelas séries de reforma que a gente vê, que é muito comum nos Estados Unidos, a maior parte das casas são feitas de madeira, né? Mas aqui no Brasil nós temos também casas pré-fabricadas de madeira e até esse modelo que você vê também nessas séries americanas. E muitas delas são casas já prontinhas, que você compra e ela simplesmente é montada ali no seu terreno. Mas aqui no Brasil o mais comum realmente é nós utilizarmos alvenaria, reboco, concreto, aquela coisa toda. Mas por que será que isso acontece? Até porque lá nos Estados Unidos tem tantas coisas, né? Como um terremoto, tremores, vendavais, furacões. Será que as nossas casas aqui não seriam mais eficientes? Pois é, rapaz, eu fico perplexo com isso. Fiquem tranquilos que nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso aí, todas as vantagens e desvantagens dessas casas de madeira de modo geral, para ver se faz sentido ou não você construir sua casa assim. Mas antes, deixa eu te pedir aquela ajuda de sempre, deixa um joinha, deixa um like aqui embaixo nesse vídeo, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal e ativar o sininho, eu já agradeceria de coração, tá? Estamos rumo a 2 milhões de planarqueiros aqui no canal, eu queria muito contar com a sua ajuda. E se você quiser concorrer a uma consultoria comigo aí por mês, tem um botãozinho aqui embaixo, ó, seja membro, clica lá que tem tudo que você vai ganhar de vantagens para ser um membro aqui do canal, além de concorrer a essa consultoria, tá show? Mas vamos lá, pessoal, por mais que casas de madeira não sejam tão comuns aqui no Brasil, elas também são muito utilizadas, tá? Principalmente em casas de campo ou até mesmo em regiões mais frias. Só que elas podem ser construídas em qualquer lugar. Claro que em alguns locais, fazer uma casa de madeira pode ser um pouquinho mais desafiador. Você já vai entender daqui a pouquinho por que disso. Olha o suspense desnecessário aí. Pra que isso, gente? Calma, rapaz, eu tenho que explicar os negócios direitinho aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos começar falando então desse método construtivo que é muito utilizado lá nas casas americanas, que a gente chama de wood frame. Esse é um tipo de construção a seco, que não utiliza ali, por exemplo, concreto e reboco nas paredes, só na fundação mesmo, que é utilizado um modelo que a gente chama de radier, que é um tipo de fundação mais econômico, até porque a construção acaba sendo muito mais leve, e por isso a fundação pode ser menos robusta. Todas essas peças de madeira unidas, né, viram a estrutura da casa. E essas madeiras utilizadas são madeiras de reflorestamento, geralmente ali pinos, eucalipto, e são madeiras que precisam passar por um rigoroso processo de tratamento ali. Tem madeiras autoclavadas, precisam ser secas, livres de qualquer tipo de empeno, porque esse daí é um método todo industrializado. Você vai projetar a sua casa, você vai mandar para uma empresa específica, ela vai trazer peça por peça que na sua obra só vai ser encaixada. Então precisa ter assim uma precisão milimétrica. É diferente, por exemplo, de uma estrutura de telhado que nós fazemos por aqui com maior frequência. Se tiver alguma coisa meio tortinha ali, você consegue ajustar sem problema nenhum. Já nesse método construtivo aqui não dá para ser assim. E por conta dessa precisão e de ser uma casa que só é montada lá no seu terreno, pessoal, isso faz com que a sua obra seja muito, mas muito mais rápida. E como eu disse, nós temos que utilizar madeiras de reflorestamento, porque isso até deixa esse método construtivo mais sustentável do que a própria construção convencional, já que a gente não utiliza ali água, cimento e várias outras coisas. Então, antes de pensar nesse método construtivo, vê se a madeira é certificada direitinho, hein? Ah, até parece que o povo vai fazer isso, Ralph. Tem que fazer sim, senão os antigos espíritos arquitetônicos vão puxar seu pé de madrugada. Esse método construtivo do wood frame, pessoal, surgiu lá nos Estados Unidos com a chegada dos britânicos no século XIX. E por que eles utilizaram madeira lá? Porque eles precisavam, né, de muitas moradias de uma forma rápida para muitos colonizadores ali, né? E naquela época tinha uma abundância muito grande de madeiras que caíam como uma luva mesmo ali para aquele método construtivo ganhar força naquele país. Fora que por ter um clima mais frio, a madeira ajudou demais, já que ela é um ótimo isolante térmico. Ou seja, tudo se encaixou muito bem para esse método construtivo ganhar força lá nos Estados Unidos. Tanto que até hoje isso aí tem um fator cultural muito forte para eles. Obviamente que muita coisa foi se refinando, né, pessoal, com o passar do tempo. Hoje em dia você traz mais tecnologia para fazer esse método construtivo lá, mas a maior parte das casas nos Estados Unidos são feitas de madeira. Não só nos Estados Unidos, tá? Você vê países como o Canadá, alguns países da América do Sul e até mesmo lá no Japão, casas assim são muito comuns. Mas é muito importante você não confundir o wood frame com o steel frame. Rapaz, se você estiver me ofendendo aí, eu não vou nem entender, porque eu não sei o que você tá falando.
São nomes, jovem gafanhoto, de alguns métodos construtivos. O wood frame, como nós falamos, utiliza madeira. Já o steel frame, ele utiliza ali peças de aço galvanizado para fazer essa estrutura também. São muito parecidos, tá? Só que são com materiais diferentes. Vamos lá, vamos começar a entender então quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de casa de madeira. Daqui a pouco a gente vai falar de outro tipo, são das casas pré-moldadas. E até quando eu falar das vantagens e desvantagens, você vai entender um pouquinho mais porque que no Brasil não é tão comum assim nós vermos esse método construtivo. Vamos começar aqui com a parte boa. Como eu disse, é um método mais sustentável, porque você utiliza ali madeira de reflorestamento, utiliza menos concreto, menos água, aquela coisa toda. E isso reduz, pessoal, cerca de 85% dos resíduos no canteiro. Nem na laje, pessoal, nós utilizamos muito concreto, porque nós temos lá, por exemplo, a laje seca, que ela utiliza ali basicamente um contrapiso de OSB. Mas também existem as lajes que são mistas, tá? Onde você tem uma lâmina plástica por cima do OSB e depois é aplicado ali um concreto armado, numa espessura bem menor. Como eu disse, é uma construção muito mais rápida, porque ela é só montada na sua obra e ela também é muito mais leve, o que reduz muita carga ali em cima da sua fundação, tanto que a gente pode utilizar aquele radier, que é tipo um lajão assim, grandão, como eu falei pra vocês. A madeira também proporciona um ótimo conforto termoacústico, tá, gente? Até porque as paredes, elas são ocas, onde você tem um fechamento ali, tipo um sanduíche, e a parte interna dela acaba sendo oca, que você pode colocar vários materiais isolantes, como lãs minerais, por exemplo, lã de rocha, lã de PET, lã de vidro. Também tem uma facilidade enorme de você transportar essas peças, estocar na sua obra. Até mesmo você utiliza menos mão de obra do que você utilizaria para uma casa de alvenaria. E outra coisa muito legal é que essas paredes acabam sendo bem mais fininhas, pessoal, do que uma parede de alvenaria, o que faz você ganhar mais área útil dentro daquele ambiente. Aí sim, sobra mais espacinho pra mim ali dentro. Por quê? Porque eu mereço. Claro, jovem gafanhoto, ninguém vai dizer o contrário disso. E o fechamento dessas paredes na parte interna, geralmente ali é feito com ou OSB ou até mesmo com um gesso acartonado, que tem de vários modelos. Para dentro do banheiro, geralmente nós utilizamos esse aí que são verdinhos, sabe? Que são resistentes à umidade. Ou até mesmo alguma placa cimentícia com algum selador acrílico, antifungo. E obviamente depois você tem uma pintura ali de resina acrílica e tudo mais. Também é possível você colar os revestimentos que vocês quiserem aí nessa parede. As instalações hidráulicas e elétricas, elas passam por dentro dessa parede, já que ela é oca ali, isso facilita muito na hora das instalações, até mesmo para você fazer algum tipo de reparo, alguma coisa assim, se for necessário. Já na parte externa, geralmente tem um fechamento ou de OSB, ou também dessas placas cimentícias que eu falei para vocês. E por ser um tipo de construção assim rápido, fácil e simples, até mesmo de você remodelar a casa se for necessário, ela é muito utilizada lá nos Estados Unidos por isso também, já que eles têm lá vários fatores, né, como tremores, fortes ventanias, e que se em algum momento a casa sofrer algum tipo de dano, é fácil de você reconstruí-la. Mas por que então que não faz logo de alvenaria, gente? Um dos motivos é esse que eu acabei de te falar. A alvenaria, por exemplo, se passar por uma situação dessa e tiver ali rachaduras e alguns problemas mais sérios, um reparo numa casa dessa é muito mais complexo. E essas casas de madeira são extremamente resistentes, pessoal. Elas aguentam ventos até acima de 200 km por hora, para você ter ideia. Então, se você escrever nos comentários que eles não viram a história dos 3 porquinhos, já pode apagar o seu comentário aí. Ai, que birosca, rapaz. Eu escrevi isso agora. Mas existem construções lá que fazem o térreo também com parede estrutural, tá? Até para servir de abrigo. Outra grande vantagem para muitos locais lá nos Estados Unidos é que a madeira ela funciona muito bem no frio, pessoal. Tanto como um bom isolante térmico, como eu falei para vocês, mas também por conta do frio, você aumentar a vida útil da madeira. Já que no Brasil aqui nós temos um clima muito quente, muito úmido, seco em alguns locais. E isso acaba trazendo vários tipos de problema, com dilatações dessa madeira, cupins, aquela coisa toda. Outra coisa que lá nos Estados Unidos acontece bastante, eles usam um ar-condicionado central. E isso ajuda a você tirar um pouco da umidade dentro do ambiente. E a gente sabe que a umidade é um vilão aí para madeira, né? Pode acabar danificando o material com o passar do tempo. E esse ar-condicionado central aqui para o Brasil acaba sendo uma coisa muito cara para a gente ainda. Esse fator climático aí acaba sendo uma das coisas cruciais para no Brasil nós utilizarmos menos casas de madeira. Tanto que você encontra assim muita casa de madeira no Brasil. E é mais comum em regiões que são mais frias. E outra coisa bacana desse sistema aí, pessoal, é que essas paredes com gesso acartonado acabam sendo muito mais rápidas e fáceis de você finalizar, né? Basta você fazer um selamento ali e uma pintura, não precisa passar massa, nada disso. Já na parte externa, tem que tomar um certo cuidado aí com a placa cimentícia, por exemplo, deixar as juntas direitinho, passar ali o base coat, para você não ter problema de trincas. Não se preocupe que dá para você botar um monte de coisa pesada nessas paredes aí, sem problema nenhum. Ah, que bom, meu filho, porque se não der pra pendurar minha redezinha aqui, isso aí não presta não. Vamos agora falar então um pouco das desvantagens dessa casa aí feita de wood frame, pessoal. Primeiro de tudo, são paredes autoportantes, ou seja, a própria parede é a estrutura da sua casa. Você não pode sair derrubando qualquer parede assim. Dá para você, com a ajuda de um engenheiro
calculista e tudo mais, fazer um remanejamento ali das cargas para mudar alguma coisa na sua parede? Dá, mas é um pouquinho mais complexo. Outra coisa que dificulta muito esse método construtivo ser utilizado com maior frequência no Brasil é a ausência de mão de obra especializada aqui pra gente. Lá nos Estados Unidos, você tem muito mais mão de obra para esse método construtivo, você tem esse material com muito mais facilidade lá, de modo geral, fora que tem aquela parte cultural que eu falei para vocês. Por conta disso, construir com wood frame lá nos Estados Unidos acaba sendo muito mais barato do que aqui no Brasil. Ou seja, pra gente construir com esse método aqui, acaba sendo mais caro. Olha só, agora você tocou num assunto delicado aqui. Pois é, eu preciso te alertar sobre isso, né? Lá nos Estados Unidos, construir com alvenaria é que acaba sendo muito mais caro, é o oposto da gente. Outra desvantagem desse método é que ainda não tem muitas normatizações aqui, o que dificulta muitas vezes uma pessoa que quer construir aí com financiamento. Mais uma desvantagem aqui, e acreditem se quiser, é que existem alguns condomínios fechados no Brasil que limitam a utilização de outros métodos construtivos. Gente, mas por causa de que isso? Vai entender, né, jovem gafanhoto? Outra desvantagem tem a ver aí com a nossa mentalidade mesmo, né? Muita gente tem preconceito aí com outros métodos construtivos. Qualquer outro que não seja alvenaria, muita gente já associa a não ser uma coisa muito boa. Eu já fiz vários vídeos de métodos construtivos aqui no canal e sempre tem várias pessoas nos comentários falando: ah, mas e a história dos 3 porquinhos, isso e aquilo? E com certeza isso que uma pessoa fala afeta outra pessoa, que afeta outra, isso e aquilo, e vai mexendo, né? Obviamente com toda a cultura construtiva ali das pessoas ao redor. Essa placa de OSB, quando é utilizada na parte interna, ao invés do gesso acartonado, acaba tendo uma superfície mais rugosa, o que dá um pouquinho mais de trabalho de você colocar ali uma superfície mais lisinha. E esse método construtivo tem a limitação aí de construções de aproximadamente 5 pavimentos. Aqui no canal a gente fala mais de casas, né, pessoal? Aí é no caso mais de um prédio. Então, se vai fazer uma casa ali de 2, 3 pavimentos, você não vai ter problema nenhum. Mais uma desvantagem aqui é que esse método construtivo exige um projeto muito bem feito, porque como eu falei para vocês, ele é milimetricamente montado ali na sua obra. Então não dá para ficar fazendo muitas adaptações não, tá? E por todos esses fatores e essa parte cultural, como eu falei para vocês aí, acaba que a gente tem muita dificuldade de implementar outros métodos construtivos aqui no Brasil, porque você tem ali a ausência de mão de obra, você tem ali a ausência de materiais de disponibilidade pra gente, e com isso você aumenta os custos, o que inviabiliza muitas vezes fazer, né, essas construções aqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal onde eu me aprofundo um pouquinho mais nessas diferenças das casas americanas e das casas brasileiras. Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição, tá bom? Vamos agora falar de outro tipo de casas de madeira, e essas aqui são até um pouco mais comuns no Brasil, tá? São casas pré-fabricadas de madeira. Na verdade, elas podem não ser pré-fabricadas, você pode projetar e fazer ele sob medida do jeito que você quiser, mas é bastante comum você encontrar empresas que já vendem essa casa padrão, com uma planta padrão, com toda a forma de montagem dela, que você só compra a casa e monta no seu terreno. A qualidade e a durabilidade vai depender muito, né, do tipo de madeira que está sendo utilizado e como que é feita a manutenção nela com o passar do tempo pelo dono daquela casa. Então vamos lá, vamos falar das vantagens e desvantagens dessas casas feitas de madeira aí. Primeiro de tudo, nas vantagens nós temos agilidade também, porque assim como o wood frame, é uma casa que é montada aí no seu terreno. Com isso você usa menos mão de obra, é muito mais rápida de ser feita, e você também pode deixar as paredes ali expostas, né, na madeira mesmo, sem você ter que fazer nenhum outro tipo de acabamento. Só, obviamente, tendo os respectivos tratamentos aí para sua madeira. Ó, e se eu não quiser, gente? Quiser deixar a parede lisinha, como é que faz? Aí você pode utilizar essas placas como nós falamos no wood frame, aí você cola o revestimento do jeito que você quiser. Mas, obviamente, se você deixar só a madeira ali, você vai conseguir ter uma economia legal. Tá, não, a madeira é um negócio muito bonito, pai. Deixa aparecendo mesmo, hein? E a madeira também traz um ótimo isolamento termoacústico, como eu falei para vocês. É um método construtivo muito mais rápido, e também pelo fato da parede poder ficar exposta assim, a gente acaba tendo bastante economia. E fora o fato dessas casas já serem vendidas prontas, né, pré-fabricadas, isso torna essa construção mais barata do que uma construção de alvenaria. Ué, você não falou que a outra casa de madeira lá era mais cara? São métodos construtivos diferentes, meu jovem. Essas casas aqui, como eu falei para vocês, elas são vendidas prontas, até mesmo com a planta baixa meio que padrão. Só nos banheiros mesmo, que geralmente você faz as paredes ali de alvenaria. E a fundação também, que geralmente nós utilizamos aquele radier que eu falei para vocês, porque também é uma construção mais leve. Essas casas também podem ser mais sustentáveis se você utilizar madeira de reflorestamento, até porque você utiliza muito menos água, cimento, aquelas coisas que geram muitos resíduos na construção civil. Também é um tipo de construção muito legal para pessoas alérgicas, né? Porque a madeira, ela ajuda a dar uma purificada no ar, na umidade. Fora que também a casa toda de madeira traz um certo aconchego ali pra gente, parece que dá uma conexão maior com a natureza, né? Tá aí, gostei da casa, é bonito, é barato, você falou tudo que eu precisava saber. Ah, mas também tem que saber das desvantagens, jovem gafanhoto. Olha só, lá vai os meus sonhos se esvaindo aqui,
aqui por culpa sua. Não, rapaz, eu preciso te alertar aqui das coisas ruins também. Esse aqui é um material, pessoal, que você precisa ter muito, mas muito cuidado aí com a manutenção, para você não ter problemas de umidade, problemas com cupim. Uma casa de madeira, você tem que ter ali, por exemplo, um tratamento contra cupim, contra umidade, tratamento anti-chamas. É comum, com o tempo, assim, a madeira passar ali por um processo natural mesmo, por conta ali de dilatação, por conta da temperatura, de você até escutar alguns ruídos que deixam a madeira rangendo, estalando com o passar do tempo. E imagina só você acordar de madrugada para beber uma aguinha e tá sua casa fazendo um monte de barulho, rangendo ali. Ui, Ralph, sai pra lá, eu, hein? Usar madeiras de qualidade costumam minimizar isso, tá? Peroba, angelim, cambará, cedrinho, tauari, são madeiras assim de muita qualidade, que acabam evitando esse tipo de coisa. Já o pinus precisa receber aquele tratamento que eu falei pra vocês lá, pra evitar esse problema de insetos. Isso que me preocupa, esse menino. Já perdi aqui um móvel todo por causa desse negócio. Pois é, meu jovem, e por mais que seja assim um processo meio que só de montagem, a madeira tem que tomar muito cuidado, assim, você precisa de uma mão de obra especializada. Mas o que acaba pegando muito realmente nesse material, pessoal, é a questão da manutenção. Em média, você precisa fazer esse reparo assim na sua fachada ali, ó, de lixar, invernizar, pelo menos entre 2 e 4 anos mais ou menos. Na parte interna, você tem um espaçamento maior aí de ter que fazer isso, mas acaba que em algum momento você vai ter que fazer também. Você também tem que fazer tratamento do solo ali no seu terreno para evitar que tenha qualquer vestígio, né, problemas com cupins. E também fique de olho em qualquer sinal de que tem cupim assim já chegando em algum ponto da sua casa. E como eu falei lá no começo do vídeo, né, pessoal, em locais quentes, úmidos assim, pode ser que você tenha esses problemas aí com a madeira com mais facilidade. Então tem que ficar com o olhar redobrado ainda para todos esses problemas. E caso você mora num local que tenha risco de enchente, alguma coisa assim, aí que essas casas não são aconselháveis mesmo, porque a água obviamente vai acabar estragando a sua casa. As instalações elétricas, elas ocorrem ali por dentro dos conduítes mesmo, tanto ali pelo seu forro, né, pelo seu telhado também, passando pelos cantinhos, e a fiação para tomadas, interruptores, elas devem passar ali por filetes. As instalações hidráulicas, elas são embutidas assim, tanto na sua fundação, né, nos canos e tal, e para não ficarem aparentes, geralmente elas são revestidas ali também com um filete de madeira. Como vocês viram, fazer essas construções de madeira aqui no Brasil, na maior parte do Brasil, né, de modo geral, é um pouquinho mais complicado. Não quer dizer que não dê para fazer, mas se você estiver disposto ou disposta aí a ter esses cuidados com a manutenção, com certeza você vai ter uma construção muito legal. Eu só não sou muito fã dessas casas assim que são pré-fabricadas, sabe, com a planta já prontinha, montada para você, porque você não consegue personalizar do jeito que você gosta. Algumas empresas até abrem algumas exceções para algumas personalizações, mas mesmo assim ainda é um pouco mais limitado do que você poder projetar do jeito que você precisa, se orientando em relação a como que é o melhor sol, o melhor vento ali na sua região. Enfim, eu quero saber a sua opinião. Você construiria uma casa aí de madeira? Depois de tudo que você viu aqui, qual dos dois métodos aí você acha mais legal? O wood frame ou essas casas pré-fabricadas? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Não esquece não, deixa aquele joinha, tá? O like ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder também se inscrever no canal, eu te agradeço de coração. E se você quiser dar uma olhadinha, o clube de membros está aqui embaixo também para você dar uma olhada. Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!